2 Samuel, capítulo 11. Versículo 1 em diante, que diz assim: Na primeira época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Ramá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Mandou alguém procurar saber quem era e disseram-lhes: É Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar das impurezas da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: Envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhes como está Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse: Vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: Depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Urias respondeu: A arca e os homens de Israel de Judá repousam em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Amém? Amém. Pode sentar, igreja. Aqui é o relato da queda de Davi, né? Da queda no pecado, né? Depois disso aqui se sucede a visita do profeta, na qual informa para ele que ele tinha errado, que ele tinha pecado. E como a gente leu aqui, Davi ele comete um erro pequeno, que seria, a gente já conhece, que era não ir para a guerra. Era de costume os reis de uma determinada época se juntarem e irem para a guerra para poder travar ali suas batalhas. Porém, Davi, como ele já estava estabilizado, seguro, né, com o seu grande exército, com o seu império já formado, ele tem a ideia de dizer assim: não necessita, né, eu ir para a batalha, já que eu tenho soldados, eu tenho grandes generais de guerra, eu tenho um império já formado, não necessita eu ir. E nesse relapso, nesse aguardar, nesse desleixo dele, nessa falta de cuidado, ele fica em seu palácio. Os soldados praticamente vencem a guerra. Realmente Davi não estava errado nessa questão, ele realmente tinha formado um exército muito forte, mas a questão é que ele era rei, e por ser rei, ele deveria estar em batalha, deveria estar em frente de guerra. E estando uma vez no palácio, uma determinada tarde, ele se levanta, sai andando pelo seu palácio e avista uma mulher tomando banho. Essa mulher tomando banho, ele chama, ele deita com ela, essa mulher engravida, e ele tem uma ideia. Diz assim: vou chamar o marido dela da guerra, que foi o que a gente leu, ele vai se deitar com ela e pronto, problema resolvido. Esse filho não vai ser meu, esse filho vai ser dele. Sendo que Urias, ele era um homem fiel a Deus, ele era um homem fiel ao seu rei, ele era um homem fiel ao seu general. E ele chega e fala bem assim: como é que pode eu ir para casa se está todo mundo em guerra? Ele era um soldado, e como soldado ele precisava estar vigilante, ele precisava estar em frente de batalha, ele precisava estar não relaxado, ele precisava estar em um estado de alerta. Urias aqui fez o que era da vontade de Deus. Davi, por outro lado, embora rei, ele não fez a vontade de Deus, ele fica em casa, ele fica no seu palácio.
e por esse simples ficar no seu palácio é que ele acaba cometendo esse erro. E isso reflete em muitas coisas da vida da gente. Por quê? Porque o erro, para ser cometido, a gente pode estar dando uma situação favorável para o erro ou uma situação não favorável para o erro. Se Davi tivesse em frente de batalha, ele não teria como ver a mulher tomando banho, e aí já não desencadearia tudo que desencadeou. Ele mais na frente, por esse pecado que ele acaba assassinando Urias, ele perde filha, ele tem uma filha estuprada pelo próprio irmão, ele tem seu reinado tomado, ele tem 2 filhos mortos. Isso tudo porque no início ele simplesmente não foi para a batalha. Sendo que a gente lê isso aqui e tem uma certa dificuldade de entender. Então, vou trazer uma história para nos servir de parábola. Que essa história conta de há um certo tempo atrás, de um trem que viajou para um determinado local, e naquelas bifurcações, naqueles locais onde o vagão consegue, os trilhos conseguem se mexer para poder direcionar o trem, acontece que um determinado vagão, ele se solta e ele toma uma direção oposta. E esse determinado vagão continha todas as bagagens daquele na qual estava viajando o trem. E aí o chefe envia uma nota, informando o ocorrido, porque eles simplesmente chegaram lá no local e disseram bem assim: não, cadê o vagão com nossas coisas? Onde é que está? E aí eles foram investigar. E eles enviam a nota dizendo a seguinte coisa aí: descobrimos que o vagão de bagagens que deveria estar em Neway, Nova Jersey, de fato foi parar em Nova Orleans, em Louisiana, a 2.400 quilômetros do destino. 2.400 quilômetros, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos daqui para São Paulo. Isso foi o desvio daquele vagão, o erro daquele vagão. 2.400 quilômetros. E ele fala mais: um mero movimento de 7,5 centímetros da agulha, que é esse mecanismo que o trilho faz para poder direcionar o trem, de desviar em St. Louis por um funcionário desatento. Foi basicamente o que Davi fez, por estar desatento, dizer bem assim: não necessita mais eu ir para a guerra. Por um funcionário desatento, fez com que o vagão iniciasse um caminho errado e que a distância do destino corresse, aumentando enormemente. E o mesmo ocorre em nossas vidas. Essa aqui é uma nota na qual aquele chefe da ferrovia envia, dando uma explicação para aquilo na qual tinha acontecido. Muitas das vezes a gente participa de certas coisas que a gente pode olhar e dizer bem assim: não, isso aqui não tem nada demais. Mas talvez aquele não ter nada demais possa ter muita coisa, porque pode ser os 7,5 centímetros que desvia as nossas vidas a 2.400 quilômetros de distância. Deus, ele trabalha com multiplicação, ele não trabalha somando. E isso é bom para aquele que quer servi-lo e ruim para aquele que não quer servi-lo. A gente tem vários exemplos na Bíblia. Um é Davi, que comete um pequeno deslize e se afunda em pecado e depois colhe um preço muito alto. E a gente tem um exemplo também daquele homem que subiu numa árvore. Um simples ato de subir numa árvore para ver Jesus ocasionou com que Jesus o visse, sentisse o desejo do seu coração, fosse comer em sua casa e assim o trouxesse salvação. Um simples ato de subir numa árvore trouxe salvação para toda a sua família. Então, diariamente temos essa oportunidade de fazer pequenos atos bons ou pequenos atos ruins, pequenos atos de fidelidade ou pequenos atos de infidelidade. E esses pequenos atos que a gente comete dia após dia vai nos direcionar ou para um local muito bom ou para um local muito ruim. E graças a Deus a escolha ela está nas nossas mãos. Amém?